Olá, meus queridos pimpolhos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos fazer uma aula de retomada sobre potência. Então, pegue celular, pegue caderno, pegue folha aí que nós vamos fazer bastante exercício sobre a parte de potência. Beleza? Tranquilo? Suave? Então, vamos lá comigo, queridos. Bem, o que nós precisamos saber, para essa aula? Que você conheça, os conceitos de energia, velocidade, força e aceleração. Que matematicamente é importante que você conheça, as equações de primeiro e segundo grau e, obviamente, as operações básicas lá. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Então, vamos começar aqui com uma parte de retomada sobre um conceito importante para a potência, que é a questão do trabalho. Por que isso, Porque trabalho, meus queridos, está relacionado com a transformação de energia, mas através da atuação de uma força. Então nós definimos que trabalho, ele é o produto escalar entre a força com o deslocamento, que me gera um número, beleza? Então eu tenho o seguinte, que quando eu tenho, uma força que está paralela ao deslocamento, é só eu multiplicar a força vezes distância, ponto final, simples. Só que o que acaba acontecendo? Quando eu tenho uma força paralela, ou seja, está na mesma direção e também no mesmo sentido, eu digo que é um trabalho motor, certo? É um trabalho que está ajudando o movimento, certo? Ou seja, um trabalho positivo. Quando eu tenho um trabalho negativo, quer dizer que ele está na mesma direção, alinhado, porque é paralelo, mas ele está no sentido oposto, então quer dizer que eu tenho um trabalho negativo, um trabalho resistente, certo? Está tirando energia lá do sistema, ok? Além disso, nós podemos calcular trabalho através da relação trabalho é igual força vezes cosseno vezes a distância, certo? Utilizando uma multiplicação ali, beleza, entre os termos. E também nós podemos calcular trabalho através do gráfico, certo? O gráfico, a área do gráfico, ele me dá o trabalho envolvido, desde que o gráfico seja força vezes distância, certo? E as unidades, as unidades que envolvem energia como trabalho são todas elas que são o famoso e o querido Joule, Lembrando que Joule se escreve minúsculo, mas o seu símbolo é um J maiúsculo, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão da potência, O que seria essa potência? A ideia é muito simples. Eu posso, por exemplo, realizar um trabalho em tempos diferentes. Então imagina o seguinte, eu tenho lá o meu Monzão, o meu lindo carro, bebedor de combustível. O que ele faz? Eu posso, por exemplo, sair de 0 até 100 km por hora em um certo tempo. Aí você pode ter, por exemplo, uma outra máquina, tudo mais ali, que ela faz isso só que em menos tempo, certo? A gente chegou no mesmo trabalho? Sim. Por quê? Eu cheguei na mesma velocidade, eu parti do zero, certo? E tive o mesmo trabalho envolvido. Só que em tempos diferentes, Porque o Monza, vocês sabem que é uma máquina do mal, Então ele tem uma potência gigantesca, Incríveis, 110 cavalos, mais do que está dirigindo. Então você tem essa situação ali. Então é muito mais, certo? Então, para poder mensurar isso, a gente trabalha com a questão da potência. Certo? Então aqui só para a gente poder finalizar, essa parte aqui da explicação, ele diz o seguinte, a comparação entre dois carros, em que um deles vai de 0 a 100 km por hora em 15 segundos e outro que realiza o mesmo trabalho em 15 segundos, temos uma boa ideia do desempenho de seus motores, ou consequentemente da sua potência, certo? Então, por definição, potência, ele representa a razão entre o trabalho pelo tempo demorado para isso. Ou seja, potência, ele, em unidades internacionais de medida, é o joule por segundo, o famoso watt, que é o W, W em homenagem ao senhor James Watt, ok? Bem, nós podemos relacionar um pouquinho aqui com a questão de potência com força e velocidade. Então existe uma jogadinha de formas que a gente pode fazer ali, só para a gente poder dar um touch aqui. Então, por exemplo, lembrando que potência é trabalho pelo tempo, eu posso fazer o seguinte, eu posso lembrar que trabalho é força pelo deslocamento, certo? E eu posso trocar isso aqui, ou seja, eu posso vir aqui, trocar aqui, fazer a seguinte expressão, que potência é igual força vezes deslocamento sobre ΔT,
certo? Só que eu também posso ver que d sobre ΔT é uma outra unidade, é a chamada velocidade. E aí eu troco isso, ou seja, eu posso dizer que potência é igual a força vezes a velocidade, certo? Então existe uma relação entre a força com algo que você está fazendo com a sua velocidade. Beleza? Tranquilo? Pois bem, algumas outras coisas importantes de falar sobre questão de potência, né? Nós temos a questão dos múltiplos de watt, né? Então você tem ali, por exemplo, o 1 kW, né, que é chamado de quilowatt, que equivale a 10 na terceira watt, 1 megawatt, que é MW, que é 10 na sexta watt, e 1 gigawatt, que é representado por GW, que é igual a 10 elevada a nona watt. E aí nós temos umas outras grandezas aí, as outras unidades, né, de potência, melhor dizendo, que seria o famoso CV, que é o cavalo vapor, que equivale a 735 watts, e o HP, que é o horsepower, que é 746 watts, valores aproximados. Aí você pode estar perguntando assim, professor, fugiram da aula de inglês, porque se falaram que é cavalo vapor, certo? É tradução livre do horsepower, certo? Pois é. Só que aí nós temos uma outra jogada. Nós temos um esquema ali que é a questão da convenção de unidades, certo? Que estão relacionados com o cavalo vapor e o HP, certo? E essa curiosidade eu trago para vocês aqui. Então, o que equivale ao horsepower? Primeira coisa que é do sistema britânico de unidades. Então ele equivale, na verdade, ele é equivalente a 33 mil pés libra por minuto, o que significa que um bom cavalo de tração é capaz de levantar 33 mil libras, ou seja, 4.968 quilogramas de material a um pé, ou seja, 30,5 centímetros em um minuto. É muita coisa, né? Então é bastante coisa ali, é uma convenção de unidades. Agora, se você for analisar o cavalo vapor, ele já é do sistema alemão de unidades, certo? É a força necessária para levantar a massa de 75 quilos contra a força gravitacional a uma altura de 1 metro por segundo. Segundo esse cálculo, o cavalo vapor, ou Pfeffer der Stack, né, o PS, na tradução livre de alemão, equivale a 735,5 watts. Ou seja, existe uma leve diferença entre eles. Então nós vamos perceber que um HP, na verdade, ele é 1,0139 CV. Certo? Então tem uma leve diferença por causa das convenções de unidades entre sistemas diferentes. Ok? Por isso que veio o que, meus queridos? O velho Sistema Internacional de Medida, o famoso SI, para não ter esses problemas aí, ok? Beleza, então vamos começar aqui. Agora eu vou passar uma atividade para vocês, bem curta, bem simples, vocês começarem a fazer aí bem de boa, certo? Então acompanhe aqui comigo, complete a frase. Potência é, aí você vai completar, realizado por unidade de tempo. J/S equivalente a o quê? I. O CV é a unidade usual de E vale tantos dados. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem preencher isso aqui, pensar nas possíveis respostas e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram achar as possíveis respostas? Você vai perceber que é muito simples e muito fácil. Vem comigo aqui. Vejam,
Potência é trabalho realizado por unidade de tempo, certo? Então a palavra certa é trabalho. J/S é equivalente a watt, certo? Que é representado por W. O CV, a unidade usual de potência, e vale 735 watts. Tranquilo? De boa? Suave? Dúvidas? Acho que não, né? Vamos passar para o próximo então? Vamos lá. Queridos, outra atividadezinha aqui para a gente poder ir esquentando aí os nossos lápis. O motor é capaz de desenvolver uma potência de 500 watts. Se toda essa potência for usada na realização de um trabalho para aceleração de objeto ao final de 2 minutos, qual seria o trabalho realizado em joules? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nessa questão e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram? Fizeram o exercício ali, tiraram as informações importantes? Vamos lá, se não conseguiu, aprenda agora aqui comigo. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Se você for analisar, a primeira coisa que eu faço, né, é sempre dar umas informações importantes aqui. Então, primeiro, a questão da equação. A equação é trabalho sobre o tempo, ou seja, P, pot, né, de potência, é igual tal sobre ΔT. Eu vou substituir os dados que eu tenho. Eu tenho, no caso, a potência que é 500 watts, que foi a informação que ele me deu no texto, e também o tempo de 2 minutos. Só que lembre-se que watt é joule por segundo, então o tempo tem que ser transformado para segundo, ou seja, 120. E aí, meus queridos, eu faço aquela famosa chuchadinha, certo? Então eu faço a multiplicação deles, ou seja, fica trabalho igual 500 por 120, ou seja, trabalho é igual a 60.000 joules, ou, né, em unidades um pouquinho melhor, né, mais apresentável, 6 elevado a 14ª joule, né? Os dois resultados estão corretos aí, ok? De boa? Tranquilidade? Não entendeu? Refaça o exercício aqui, beleza? Queridos, uma outra atividade para ver se vocês estão espertos. Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade constante de 30 metros por segundo, é executada uma força de 1000 newtons. Determine a potência consumida pelo motor desse carro em HP. Essa questão aqui é um pouquinho mais elaborada, certo? Leia as informações, tire os dados importantes, daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, tiraram as informações? Não é tão difícil, né? Fala a verdade. Eu peguei vocês aí, né? Não, tranquilo, gurizada. É fácil, bem de boa. Pessoal, então como é que eu vou fazer primeiro aqui, ó? Tira os dados importantes.
Então, tirei as informações, eu sei que a força ela é 1000 newtons e a velocidade é 30. O que eu vou fazer? Cara, muito simples. Eu vou utilizar a forma que seja mais adequada para mim achar a potência nesse caso, que é P é igual F vezes V, ou seja, de potência é igual força vezes velocidade. E agora eu só vou multiplicar. Todas as unidades estão no Sistema Internacional de Medida, tá tudo certinho, tudo de boa, só faço a multiplicação ali, ou seja, 1000 vezes 30, ou seja, a potência de 30.000 watts. Né? O segredo da questão é que ele está pedindo aqui em HP, certo? Ou seja, o famoso horsepower. Então, o que eu vou fazer, queridos? Eu vou aqui fazer a seguinte relação, que 1 HP eu sei que é 746 watts. Ou seja, fazendo uma simples regra de 3, né? Ou seja, dividindo 30.000 por 746, eu vou achar a potência ali de 40,2 HPs. Ok? De boa? Agora, vamos fazer mais um aqui legal, cara. Hoje é cheio dos exercícios, tá? Refaça sempre todos aí depois da aula. É muito importante para a fixação do conteúdo, certo? Ajuda bastante você desenvolver a matemática, a leitura e outras habilidades importantes para nós. Bem, veja essa questão aqui. Um bloco de 10 kg movimenta-se em uma linha reta sobre uma mesa lisa, em posição horizontal, sob a ação de uma força variável através de um motor que atua na mesma direção do movimento, conforme o gráfico abaixo, em um intervalo de 25 segundos. Qual o trabalho realizado pela força quando o bloco dá origem até o ponto e a potência média desenvolvida pelo motor? Então eu tenho um gráfico que mostra isso. Veja que a força ela vai de 0 até posição 1. A força fica 2 vezes 1000. Depois, da posição 1 até a posição 2, a força fica estabilizada, certo? Depois da posição 2 até posição 2 até a posição 3, a força reduz para 0. Depois do 3 até a posição menos 2 da força, vezes 1000, né? Lembrando que a escala está multiplicada, e vai até a posição 4. Da posição 4 até a posição 5, a força volta para o 0 e depois 5, 6 se mantém constante. Eu vou dar um bom tempo para vocês poderem analisar essa informação, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Cara, essa aqui é uma questão meio pegadinha, ela é um pouquinho mais sofrida aí. Eu não se culpe se você não conseguiu resolver, certo? Porque ela tem um macete que é o seguinte. Primeiro, eu tenho uma força variável. Se eu tenho uma força variável, eu não posso aplicar força vezes distância para calcular trabalho, né? Ou vezes cosseno, ou vezes a velocidade. Não tem como. Então, eu vou ter que recorrer a ele. Sim, o gráfico. Não tem outro jeito. Então, eu vou ter que aplicar aqui o trabalho feito, né, realizado ou dissipado, seja o que for, vai ser numericamente igual ao trabalho do gráfico força por distância. Então, aqui eu dividi a figura em duas partes. Percebam aqui que a parte positiva, certo? Aqui da força, tá? Você tem aqui eu pintei de amarelo. Enquanto que a parte negativa, certo, da força aqui em função do deslocamento, eu deixei vermelho, certo? Então eu tenho um trapézio na parte amarela, certo? Que tem a seguinte base. Ele tem a base maior dele como 3, a base menor dele como 1 e a altura dele como sendo 2.000, né? Porque toda essa escala do F está multiplicada por 1.000. Beleza? Então eu posso dizer o seguinte, que nesse caso eu posso calcular esse trabalho, né? Então, o que eu fiz? Acompanhe aqui o vídeo comigo, ó, o slide. Eu fiz simplesmente a aplicação da fórmula da área do trapézio, certo? Você pode dividir em triângulo, retângulo e tal, mas eu fiz a fórmula do trapézio. Então fica área 1 é igual base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ou seja, como eu disse, base maior dele é 3, a base menor é 1 vezes 2, que é a altura sobre 2, e seu resultado chega a 4.000, que está em amarelo. Eu fiz essa mesma análise com esse triângulo aqui embaixo, em que ele tem a base dele vai de 3 para 5, ou seja, a base dele vale 2, e a altura vale 2 vezes 1.000, certo? Então eu posso calcular pela fórmula da área do triângulo, certo? Cada área tem uma fórmula diferente, lembre-se disso, matemática. Então, acompanhando o vídeo aqui comigo, aqui o slide, nós vamos ter que A2 é igual base vezes altura sobre 2, ou seja, base 2 vezes 2.000 sobre 2 resulta para mim numa área de 2.000. Perceba, eu não coloquei nada de sinal. E é agora que eu vou analisar o sinal ali, certo? Porque o que acontece? Calculando esse trabalho, eu percebo que o trabalho resultante de cada parte, na verdade, seria a soma. Só que essa parte vermelha do triângulo é um trabalho negativo, certo? Então, eu vou ter o seguinte, que o trabalho resultante vai ser a soma do trabalho 1 com o trabalho 2. Ou seja, 4.000 menos 2.000. Ou seja, o trabalho resultante é de 2.000 joules. Estrelinha para você que acertou, estrelinha para você que acertou e, né, entendeu essa questão aí. A física utiliza muito essas partes de áreas de figura, bem comum, tá? E aí, com isso, você pode calcular potência. Então, potência, a gente já aprendeu que potência é trabalho sobre um intervalo de tempo. Ou seja, potência, no caso, é o trabalho resultante que é 2.000, dividido pelo tempo de 25 segundos. Ou seja, potência de 80 watts. Beleza? Ficou com dúvida? Dica do professor Gustavo. Cara, refaça o exercício. Se você copiar, refaça o exercício. Faz com calma. Tá meio bugado ali, ficou brabo? Cara, vai tomar lá, dá uma voltinha, volta ali, refaça. Certo? Mas eu tenho certeza que você irá entender esse conteúdo aqui e irá tirar o ranço que a gente tem com leitura e matemática. Ok? Bem, as minhas biografias estão aqui, minha referência biográfica está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sempre refaça as atividades que a gente passou aqui e até mais, queridos!